Meus amados, tudo bem? Gostaria de deixar para a meditação dos amados um encontro de Melquisedeque e Abraão. E outro fato curioso, por que que Abraão dizimou tudo que tinha para o rei Melquisedeque? Por quê? Não tinha lei, não tinha nada. O que levou esse homem da fé, esse homem de Deus, considerado o pai da fé, por todas as gerações, até hoje, o seu testemunho ainda fala. Ele não tinha o Espírito Santo dentro dele como eu e você tem hoje e não questionou quando viu um homem de Deus. E você, quando vê um homem de Deus, o que que você pensa? Quando você vê uma obra de Deus, o que você pensa? Será que eu e você agiria como Abraão sem contender? Outro fato curioso, principalmente em Gênesis, no capítulo 14, onde esse rei leva pão e vinho. O pão nós sabemos que é símbolo de alimento, né? O pão, ele alimenta. E o vinho, símbolo da alegria. Então, o alimento, quando o sacerdote está levando o alimento, né? O alimento espiritual, e trazendo a alegria que vem de Deus. E Paulo até fala, né, em Filipenses, a alegria do Senhor é nossa força, independente da situação que se encontramos. Então, esses dois textos bíblicos nos fazem refletir como que está a nossa vida, né? E a Bíblia fala lá no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 56, diz que Abraão se alegrou quando viu Jesus. Jesus até fala, vou ler para vocês. Diz assim: Abraão, vosso pai, alegrou-se por ver o meu dia, viu e regozijou. Daí, olha a pergunta dos líderes religiosos. Perguntou-lhe, pois, os judeus: ainda não tem 50 anos e viste Abraão? Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. O eu sou, o Melquisedeque, que é a pré-figura de Cristo, que é o sacerdote eterno, né? Onde Jesus toma posse, quando falou, Pai, está consumado, ali ele levou sobre si toda a maldição da humanidade, que era o pecado, a miséria, a fome, a escassez, tudo que era de ruim caiu sobre ele. Ele levou sobre si todas as nossas dores, toda a nossa enfermidade. E o castigo que estava para mim e para você foi sobre ele, o castigo que nos traz a paz. Por isso que ele é o rei da paz, o rei do shalom, né? O rei de justiça. Veio para reinar em nossas vidas. Então nós temos que ter os olhos de Abraão, os olhos da fé, independente da circunstância. Porque Abraão enxergou Jesus lá na frente e se alegrou. Então você tem que se alegrar e não endurecer o coração quando for ofertar na vida de pessoas, de homens e mulheres de Deus, quando você for fazer algo na igreja, né? Que hoje temos igreja, na época não tinha, mas quando Abraão viu Melquisedeque, opa, uma oportunidade, ele teve. E isso foi feito para a justiça de Deus, para mostrar para você que quando Deus escreve na tábua do nosso coração, ninguém arranca, ninguém tira, porque nós entendemos, quando estamos semeando em homens e mulheres de Deus, vem o retorno. Como diz lá na segunda carta, né? Eu me lembrei agora. A segunda carta aos Coríntios, capítulo 9, versículo 10, que diz assim: ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para o alimento, também suprirá e aumentará a vossa sementeira e multiplicará os frutos da vossa justiça. Olha, está falando de paz e justiça aqui também. De alimento, de multiplicação, e Deus dá semente. Quanta semente Deus deu para Abraão? Ele entendeu isso. Por isso que na carta aos Hebreus, no capítulo 11, no final, diz que ele entendeu que ele, não só ele, todos aqueles que estavam na galeria da fé entenderam, né? Que eles eram forasteiros e peregrinos, que tinham uma cidade que estava preparada para eles. Algo superior. Então, ele não esperava nada,
nessa vida que não fosse a dependência de Deus. E ele não desfrutou das promessas terrenas, mas ele desfrutou já com os olhos da fé as promessas espirituais. Porque quando você entende a oração que Jesus ensinou os discípulos como modelo para nós, principalmente o Pai Nosso, né? O pão nosso de cada dia, outra parte do Pai Nosso também fala assim na terra como no céu. Eu queria só frisar essas duas partes, né? O pão nosso de cada dia, né? Nos dai hoje, né? Que quando eu entendo que o maná do céu vem para mim todos os dias, né? De manhã, porque depois é uma figura já, né? Como diz lá em Hebreus, né? Figuras, a antiga aliança é uma figura, né? Uma sombra para que você entenda o cuidado de Deus, a porção diária, né? Sempre de manhã eu buscando a Deus. E outra coisa, assim na terra como no céu, onde Abraão entendeu isso, assim na terra como no céu, que ele já olhava lá na frente, ele viu Jesus, como diz lá no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 56, ele se alegrou, ele se alegrou. Talvez você esteja passando alguma dificuldade, alguma luta, né? Se alegre com o céu, porque o céu é real. Alegrando, Abraão se alegrou, então você se alegre, independente da circunstância, porque há um vinho novo na minha vida, na sua vida. Há um vinho novo. Não pode pôr vinho novo em odres velhos, senão ele se rompe. Então se renove a cada dia. Deixa a palavra molhar você com esse vinho novo. Deixa Jesus te alimentar o teu espírito a cada dia. E você vai dizimar, não só dinheiro, vai dizimar o seu tempo. Vai fazer tudo como primícia para o Senhor. Honra o Senhor com as suas primícias, né? Honra o Senhor com toda a tua fazenda e com as primícias de toda a tua fazenda. Aí o versículo 10, no capítulo 3, se cumprirá. Mas primeiro você tem que exercer o capítulo 3, versículo 9 de Provérbios. Honra o Senhor em todo sentido. Abraão honrou, ele viu um pouquinho daquilo que ele ia desfrutar no céu. Por isso que ele não se portou com a escolha do sobrinho. Aparentemente parecia a melhor do sobrinho, mas nós vimos a destruição de Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas. E Abraão ficou ali, firme nas promessas. Talvez as promessas pareçam que está seco, está sem nada. Olha só como está Israel até os dias de hoje. Uma nação poderosa, porque a bênção do Senhor está sobre eles. Quando Deus fala é perpétua. Se Deus falou, vai se cumprir na minha vida e na sua vida. Então se alegre. Com todo alimento que chega na sua vida, na sua casa, tanto o alimento físico como espiritual, saiba dar graças a Deus em tudo. E você vai desfrutar de todas as riquezas preparadas por Deus. Amém? Tenha uma ótima semana na graça e na paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Shalom para vocês.